Glória a Deus. Então vamos lá. Paz do Senhor, irmãos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, estejam todos se cuidando, né? Estamos aqui no culto denominado Culto dos Jovens, mas que é um culto para todos, né? É um culto que não provém uma idade certa, mas sim um coração querendo ouvir da palavra do Senhor. E nessa tarde o pastor Eduardo entrou em contato comigo, falou, né? Pra gente fazer um louvor, fazer uma coisa diferente, né? E ele também me pediu para fazer a parte da mensagem e é uma honra poder compartilhar da palavra de Cristo com vocês nessa noite, de poder compartilhar uma canção, né? E eu espero realmente que todos estejam bem, se cuidando, tomando as medidas necessárias para ficarmos bem e logo passarmos por isso. Amém? Eu vou iniciar com uma oração, vamos cantar um louvor e vamos à palavra. E é isso, tá bom, irmãos? Paizinho, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que, meio ao sofrimento, o Senhor se mostra presente, tanto no sofrimento como nas alegrias. E nós te agradecemos porque o Senhor nunca nos abandona, porque o Senhor está presente nos nossos corações. E que possamos, Deus, nessa noite estar, Deus, com os nossos corações disponíveis para o Senhor, para que possamos receber de Ti aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos que o Senhor esteja conosco, Pai, em nossos lares, Deus, que o Senhor esteja conosco em nossos corações. Te entregamos tudo, ó Pai, o que temos, Deus, o que somos, e pedimos que o Senhor, Deus, use essa forma de transmissão, ó Pai, para alcançar vidas, para alcançar corações. É o que nós te pedimos, Deus, nessa noite e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá então, né, irmãos? Esse hino, que nem diria a Adriana que está nos assistindo, não é hino de jovem. É um hino bem antigo, é um hino da harpa, mas é um hino que fala muito sobre esse momento que a gente vive, né? Ele fala que a gente quer estar perto, né? Ele é um hino que, quando a gente cantar, a gente vai estar, né? Que eu tenho aprendido com a Adriana nesses anos dentro da igreja, que as nossas canções são como orações. E essa canção é uma oração pedindo para estar mais perto do Senhor. E que a gente possa ter isso vivo dentro de nós. Amém? Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Andando triste aqui na solidão,
braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Em Betel alcançará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mas perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei. Perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amém? Que essa canção possa ser uma oração nessa noite. Que a gente possa ter firme que com Cristo iremos morar, que Ele foi preparar lugar para nós no céu, e que estamos aqui só de passagem, né, esperando pelo dia que o Senhor irá nos chamar, para que enfim nosso propósito seja efetivado, que possamos estar com o nosso Criador. Amém? Nessa noite eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Tiago 5, a gente vai ler do versículo 7 ao 11. Então a gente vai abrir hoje lá em Tiago 5. Opa! Inverteu aqui, calma aí, irmãos. Já voltamos à programação normal. Opa! Aí! Tiago 5, do versículo 7 ao versículo 11. Amém? Estranho não ouvir os barulhos das páginas, né? Estranho não poder olhar no olho de vocês, mas se assim aprove o Senhor, graças a Deus porque estamos aqui. Então vamos ler lá Tiago 5, do versículo 7 ao versículo 11. Amém? Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra,
até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém? Vou tomar um gole d'água aqui, irmãos, porque seca a garganta falar. Paizinho, que nessa noite nós possamos estar com os nossos corações voltados a Ti. Que nós estejamos prontos, ó Pai, para ouvir, Deus, entender aquilo que o Senhor quer. Que não seja a minha boca, Pai, os meus pensamentos, mas que seja, Deus, o Senhor a falar conosco essa noite. Através desse texto, através desse momento ao qual estamos passando, Pai. Nós te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus, que os nossos corações venham entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer. É o que nós te louvamos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, esse texto de Tiago, né, lá no capítulo 5, do versículo 7 ao 11, ele traz como tema a paciência. E é muito engraçado, no momento desse, a gente tenta achar várias respostas, vários caminhos, várias formas de passar o quanto antes por isso. E como seres humanos, a gente não gosta da aprovação, não gosta do vale, né? Porém, existem períodos na nossa vida. E esse período que a gente está passando é um momento necessário, né? Não é um momento onde a gente tem forças para mudar, ou a gente pode simplesmente voltar e consertar algo. Simplesmente aconteceu e não é pela minha força nem pela sua força que a gente vai mudar isso. Então, dentro desse tema central do texto, onde a gente leu lá de Tiago 5, Tiago aborda sobre outros assuntos, sobre acúmulo de riquezas, sobre a consequência disso, mas nesse trecho em específico, Tiago fala sobre a paciência, sobre a perseverança. Então, vou ler de novo o versículo 7 para vocês. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. O primeiro pedido de Tiago aqui é que a gente seja paciente. E essa é a parte A do versículo, e na parte B ele traz um exemplo disso. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Ele aguarda pela abundância, por aquilo que ele plantou, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ou seja, quando aqui a gente fala sobre primeira e última chuva, ele está se tratando sobre os períodos de chuva, né? Que normalmente são o outono e a primavera, né? Período onde a terra recebe a chuva. E o que ele pede em si é a paciência, né? E ele faz essa análise com aquela pessoa que planta, aquela pessoa que semeia o fruto e espera por ele. Então, quando o Tiago ele pede para a gente ser paciente, é para que a gente tenha longanimidade. E buscando a tradução ou os aspectos da longanimidade, a gente tem o destemor, a ousadia e a coragem. Para ser paciente, né, antes de tudo, né, ela é um fruto do Espírito Santo, né? Dentro dos frutos, ela é a longanimidade, a paciência, né? Esperar por. E a gente pensa que às vezes o paciente é só uma pessoa calma, mas o paciente ele precisa ser ousado, ele precisa ser corajoso. Para ter paciência, a gente precisa ter esses outros aspectos, a gente precisa abrir mão do nosso comodismo e a gente precisa ter coragem, porque não é fácil no momento ao qual a gente está tratando o mundo ser paciente, né? Ser corajoso de enfrentar isso. Não é fácil para nós como humanos, né, entender essas coisas. Porém, como o Tiago disse,
a gente tem que ser paciente até a vinda do Senhor e que esse momento com que a gente esteja passando aqui agora, que a gente use para adquirir esses aspectos, né, de esperar até a volta do Senhor, ter paciência até que Ele venha, né? Assim como o lavrador ele espera pelo fruto, que a gente espere pela vinda do Senhor com paciência. Continuando no texto, no versículo 8 ele diz: sede vós também, de novo ele repete, pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então Tiago novamente pede para a gente ser paciente, só que nesse versículo em si ele traz um outro ponto, que a gente precisa fortalecer o nosso coração. E dentro desses dias é muito estranho, né? Pô, vamos fortalecer o coração, é treinar, é fazer exercício também, mas fortalecer o coração nesse sentido aqui quer dizer que a gente precisa se aprofundar, criar raízes dentro da palavra de Deus. Em momentos como esse de crise, é engraçado como a gente perde rápido o foco, porque a gente não tem o irmão do lado, a gente às vezes está sozinho e é muito fácil, né, de deixar, né, os dias irem, né, e já se passaram 2 semanas, já vão fazer quase 3 semanas que a gente está nessa situação no país. E o que a gente tem feito nesses dias para fortalecer o nosso coração, né? Ele incita, né, Tiago, ele incita a gente a ser paciente novamente, né, e fortalecer o nosso coração. Fortalecer o nosso coração para que o Senhor volte. Cara, aqui ele diz, pois a vinda do Senhor está próxima. O Senhor está batendo as portas e os sinais são claros, a gente não precisa ficar argumentando muito, gerando muito sensacionalismo, mas é claro e é nítido como o tempo passa rápido, é nítido como as promessas e as escrituras se cumprem nas nossas vidas nesses dias. Então a gente precisa fortalecer o nosso coração para esses dias, a gente precisa ser paciente e ter o nosso coração fortalecido, amém? Continuando lá, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Novamente, Tiago, ele mostra que o Senhor ele está às portas, né? Tiago escreveu isso há muitos anos atrás, bastante anos atrás. Se naquela época, né, já se achava, já se entendia que o Senhor estava às portas, quanto mais agora, com que a gente vê realmente todas as coisas acontecerem, a gente tem acesso a todas as informações que estão acontecendo, tanto aqui como do outro lado do mundo. E esse versículo ele traz mais como uma precaução sobre aquilo com que a gente está alimentando os nossos sentimentos nesse dia. Tiago ele fala para a gente não se queixar uns dos outros, a gente não se distrair com essas pequenas coisas. Quantas vezes a gente reclama de coisas pequenas um com o outro no dia a dia? Quantas vezes a gente se queixa um do outro no dia a dia? Isso são fatores para a gente se distrair, para a gente não conseguir fortalecer o nosso coração e perder a paciência com que Tiago fala que a gente precisa ter nesse momento. O Senhor está às portas e ele fala, pô bicho, não se distrai, não perde ali o fio da meada para que, cara, isso não te gere consequências. Porque ele usa aqui como exemplo, né? Não vos queixeis uns dos outros, né? Mas isso vale para muitas outras coisas. Que a gente não murmure desse tempo que a gente está passando. Que a gente não perca os nossos pensamentos em coisas que não são realmente para agregar, né? Porque isso vai servir de peso para a gente. Isso vai servir para que a gente seja julgado, né? No contexto aqui ele fala que o nosso juízo, o Senhor, ele está às portas. E tudo aquilo que a gente faz tem consequência. Seja o nosso falar, seja o nosso agir. Tudo tem consequências. E que a gente possa ter nessa noite um momento de reflexão sobre aquilo que nós temos alimentado o nosso coração também. Continuando no texto, voltando lá sobre, né, a narração sobre paciência que Tiago está nos incitando nesse texto. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor.
o que é engraçado nesse momento é que a gente não está sozinho, né? E muitos dos profetas que a gente vê na Bíblia, eles estiveram sozinhos, passaram por momentos muito difíceis sozinhos. Porém, uma coisa para o conforto do nosso coração, para o nosso conforto humano, a gente não está sozinho. Não sou só eu, Pedro, que estou numa quarentena, não é só você que está assistindo que está numa quarentena. Todos estamos, o mundo está em colapso, não estamos sozinhos. Estamos todos no mesmo mar, né? Então, muitos deles passaram por essas provas sozinhos e eles superaram, eles passaram, né? Só que tem um ponto muito bacana nesse versículo que eu quero trazer para a gente analisar, é que tomai por modelo no sofrimento e na paciência novamente. Ou seja, existe o sofrimento, existe um momento de dor, existe um momento que a gente passa por isso, a gente quer passar logo, beleza, ok, mas existe esse momento, existe esse período, né? Assim como o lavrador, voltando lá no início do versículo, ele planta, existe um tempo até que o fruto ele seja colhido, né? E muitas vezes nesse período não é fácil ter que esperar, porque ele depende daquele fruto para se manter. Então, o sofrimento não é que ele é necessário, mas ele é um fator natural, ele é um fator condizente ao humano. E se a gente não tiver paciência para passar por ele, em vão são os nossos clamores, em vão são a nossa vontade de passar por isso. Porque é nesse momento que a gente tem que demonstrar aquilo que está dentro do nosso coração, sabe? Demonstrar aquilo que o Senhor realmente quer para nós. Então, entender como devemos nos comportar perante o Senhor nesse momento. Nada mais, nada menos do que isso. Eu fiz umas anotações aqui para eu não me perder no raciocínio, porque apesar de serem poucos versículos, existe um significado atrás de cada coisa daquilo que o Senhor quer falar dentro de cada versículo e dentro de um contexto geral. E muito desse versículo 10 aqui de Tiago 5, ele fala sobre como a gente deve se comportar nesses momentos. Porque a gente vai passar pelo sofrimento, estamos passando pelo sofrimento. E que a gente continue tendo, novamente, voltando ao ponto principal da mensagem, a paciência. E aqui ele faz uma analogia dos profetas, ou seja, já houveram pessoas que passaram por coisas como nós. E eles passaram, né? E o bacana agora é como o Tiago finaliza isso, né? No versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Então, Tiago aqui em específico estava falando sobre o que Jó passou, né? Ele usou a analogia da história de Jó e creio que muitos aqui, não sei quem está assistindo, não consigo ver, mas se você não conhece a história de Jó, eu te incito a ir lá ler, né? Tem um livro inteiro sobre isso, né? E, cara, não foram poucas as coisas que Jó passou. Não foram fáceis os momentos que Jó passou. Ele perdeu as suas riquezas, sua família, sua saúde, né? Ele passou por todos os aspectos aos quais, cara, ninguém quer passar. Ele perdeu tudo e tudo em consequência de uma vez, assim, foi tudo muito próximo dos acontecimentos. E, cara, ele perseverou, ele teve paciência. Em nenhum momento ele abriu a boca dele para, cara, questionar nada. Ele simplesmente teve paciência, ele foi corajoso de passar por aquele momento. E é muito bacana como Tiago traz isso, porque esses profetas, né, a gente tem também outras pessoas que têm histórias de lutas semelhantes na Bíblia, assim como José, que foi vendido pelos seus irmãos, né? E Jó são pessoas que têm testemunho muito forte. A gente tem inúmeras outras histórias, mas eu quero trazer esses dois aqui nesse momento para vocês. Eles foram considerados felizes, né, pela Bíblia. Por mais que eles tenham passado por esses momentos, eles foram considerados felizes.
E o que eu te incito hoje é não olhar para esse momento apenas, mas olhar para como estávamos antes, o momento que estamos passando e como queremos ser considerados depois. Seria triste se a gente, né, negasse o evangelho neste momento. Se a gente negasse as circunstâncias, porque não há como negar que estamos passando por dor, sofrimento, né, separação. Para mim, o meu testemunho pessoal, cara, não está sendo fácil ficar longe da minha namorada, que mora em outro estado, não está sendo fácil ficar longe dos meus avós, da minha família. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito afeto dentro de mim, eu gosto de abraçar, de beijar, de estar junto. Porém, o que me contenta nesse momento, que me faz ter paciência nesse momento, é crer que esse momento vai passar, né? E assim como todas as pessoas tinham fé que esse momento iria passar, e elas tiveram paciência durante esse momento, elas foram consideradas felizes por terem passado por isso, perseverantes e firmes, de acordo com aquilo que o Senhor tinha colocado dentro do coração delas. E para finalizar o versículo, na parte B, fala uma coisa muito bacana, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo, ou seja, Ele tem misericórdia da gente, Ele tem compaixão, Ele experimentou o que é sofrer nessa terra. Ele não está falando, o Senhor ele não sente algo que Ele não passou, Ele se fez carne e Ele passou por sofrimentos até piores do que a gente está passando, sabe? Passou por coisas muito piores e é egoísmo nosso achar que é um momento único de nossas vidas, de nossos corações, sendo que outras pessoas já passaram por coisas semelhantes ou até piores, né? E que nessa noite a gente consiga abstrair desse texto o real sentido que ele quer nos passar, que é de ter paciência, ter calma, ter coragem de passar por esse momento sem enfrentá-lo. Na verdade, acho que o sentido disso tudo é que a gente precisa ter paciência para enfrentar esse momento e que isso seja verdade nos nossos corações, que a gente possa ser destemido de não ficar questionando a Deus do porquê estamos passando, mas sim viver esse momento e continuar pregando o amor de Cristo através dos meios que a gente tem, os meios digitais aqui, que a gente possa fazer o nome e o Evangelho de Cristo chegar a cada vez mais corações, né? Que a gente possa usar da verdade do Evangelho para disseminar, né? Espalhar, né? A calma, a paciência, que é o que a gente precisa ter nesse momento. A gente não precisa ficar eufórico pelo momento que vai terminar, mas a gente precisa sim ter paciência para passar por isso. E é isso que o Senhor quer nos trazer nesse texto de hoje. Que a gente possa realmente ter os nossos corações firmados em Cristo para entender o momento que a gente está passando e ter firme em nosso coração de que Ele vai passar e de que se a gente passar por esse momento com paciência, seremos considerados felizes porque perseveramos firmes naquilo que o Senhor tem para nós, que são pensamentos de paz, alegria, mansidão, enfim, o Senhor é um Deus de amor e que a gente possa ter paciência para estar passando por tudo isso. Que a gente tenha calma nos nossos corações, que a gente venha pedir para o Senhor tudo isso que Ele tem para nós, que a gente venha tomar posse nessa noite de tudo aquilo que o Senhor tem disponível para nós. Amém? E que assim sejam todos esses dias. A gente não sabe quando vai acabar, a gente sabe que começou e não sabemos quando vai terminar essa quarentena, não sabemos quando vai terminar esse período, né, que estaremos longe do abraço e da convivência do corpo de Cristo, porém temos firme a paciência para passar por isso e continuarmos crendo que o Senhor Ele é bom em todo tempo e que Ele tem pensamentos de paz e alegria a nosso respeito. Amém? Que a gente possa não apenas nos contentarmos nesse momento de sofrimento que estamos passando, mas venhamos ter fé também. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque o Senhor está aqui conosco, Pai, está dentro dos nossos corações, que nós, Pai, não venhamos te esquecer, porque o Senhor não se esquece de nós.
Que nós não venhamos a te colocar de lado nesses dias, ó Pai, pelos sofrimentos, pelas dores com que a gente tem passado. Que a gente não venha usar isso, ó Pai, para nos afastarmos de Ti, ó Pai. Que nós não venhamos usar isso como desculpa, mas que nós venhamos a ter os nossos corações, Deus, depositados em Ti, ó Pai, para que possamos, ó Pai, passar por isso, ó Pai, o mais breve possível, fazendo a nossa parte, ó Pai, lendo sobre, ó Pai, estudando sobre, nos precavendo, ó Pai, que a gente possa ser, ó Pai, pessoas sábias nesse momento, ó Pai, para que a gente não troque a emoção, Deus, pela razão, porque os fatos são comprovados, ó Pai, o mundo está em colapso, ó Pai. Não são apenas coisas conspiratórias que estão acontecendo, são fatos, ó Pai. Pessoas têm morrido, pessoas, Deus, têm passado, Deus, por necessidade, e que nós venhamos, Deus, analisar os fatos, ó Pai, e tomarmos, Deus, os cuidados necessários, Deus, para que isso não aconteça com mais pessoas. Que nós venhamos, Deus, a ter a consciência, ó Pai, de sermos, Deus, corpo, Deus, de Cristo, ajudando uns aos outros, ó Pai, nesse momento. Que possamos, Deus, nos disponibilizar, aqueles que podem, Deus, aqueles que não podem, Deus, que venham, Deus, a pedir realmente ajuda, para que nesse momento, Deus, a gente possa efetivar, Deus, o corpo de Cristo, Pai, e mostrar, Deus, que Ele é real, Deus, em meio, Deus, aos momentos de prosperidade e aos momentos, Deus, que a gente está necessitado, Pai, da Tua graça. Nós te pedimos que o Senhor, Deus, venha estar presente nos nossos corações e que possamos, Deus, ter um resto de sábado abençoado com as nossas famílias, ó Pai, nos nossos lares. Que possamos, Deus, ter um domingo abençoado em nossos lares, Deus, e que amanhã nós possamos, Deus, nos encontrar aqui novamente para aclamarmos, Deus, e louvarmos o Teu nome, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? Muito obrigado por vocês que estiveram aqui. Agradecemos em nome da Igreja de Nazareno Jardim das Américas. Amanhã, às 19 horas, nesta mesma página, eu ia falar nesse mesmo canal, nesta mesma página, culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Que possamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça e a consolação do nosso amado e consolador Divino Espírito Santo esteja com nós e com os nossos. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e um queijo. Que Deus abençoe. Amo vocês, família. Obrigado pela oportunidade. Em breve nos vemos. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Um beijo!